Olá pessoal, vamos continuar com a leitura. Hoje estaremos concluindo o quarto capítulo, cujo título é O Propósito da Prosperidade, e vamos iniciar a partir do subtítulo Entenda como e por que você deve entregar o dízimo. Há cerca de 50 anos eu pastoreava uma igreja nos campos de petróleo no Texas. Um dos diáconos tinha um bom emprego na companhia de petróleo Humble e sempre fora fiel no sustento da igreja. Um dia ele me disse: irmão Rega, pode explicar-me uma coisa? Sou cristão há 13 anos e tenho sido fiel em meus dízimos e minhas ofertas. Eu sabia que era verdade. Ele era um dizimista regular, cujo auxílio sempre abençoou a igreja. O que você quer saber? Perguntei. Ele disse: bem, não sei por que faço isso. Nunca ouvi ensinamento algum ou pregação a respeito. Quando fui salvo, disseram-me que eu deveria fazê-lo. Então o segui. Mas que eu saiba, nada resultou disso em 13 anos. Se recebi alguma bênção por isso, não sei. Eu estava surpreso. Ali estava um bom homem que, por 13 anos, havia dizimado fielmente segundo o ponto de vista da obrigação servil, mas não via resultados. Então, parei por alguns minutos e falei-lhe um pouco sobre o que compartilho agora com você neste capítulo. Então, eu lhes disse: na próxima vez que for entregar seu envelope de dízimo, diga: Senhor, faço isso pela fé. Estou dando com o propósito de manter essa igreja que tem abençoado o corpo de Cristo, auxiliando as pessoas. Estou ajudando a espalhar o evangelho para que todos possam ser salvos. Obrigado, Deus, por possibilitar que eu faça parte da sua obra. Estou contribuindo pela fé, na esperança de ser abençoado de acordo com a sua palavra. Eu farei isso com certeza, disse ele e fez. 30 dias depois, ele procurou-me com um sorriso nos lábios e disse: fiz conforme me disse, irmão Rega. Toda semana orava antes de entregar meu dízimo. E rapaz, realmente funciona. Posso ver claramente a diferença na minha vida financeira. Uma outra vez, em outra igreja no Texas, um homem veio a mim e disse: irmão Rega, eu e minha esposa somos dizimistas desde nossa conversão há 25 anos, mas nunca ouvimos sequer um ensinamento bíblico a respeito. Muitos de nossos amigos na igreja são fazendeiros. Emprestei-lhes dinheiro para comprarem sementes e plantarem, e quando o algodão está bom, eles contratam gente para a colheita. Como eles pagarão o dízimo? Conversei com um ou dois diáconos, disse ele, e eles também não sabem muito a respeito. Eles disseram ter pensado em pedir-lhe que pregasse a respeito, mas não queria que você pensasse que eles estavam querendo dizer-lhe como pregar. Então, gostaria de saber se você falaria sobre isso para a igreja. Falei para o homem: irmão Williams, fico contente por ter mencionado este assunto. Deus tem tocado em meu coração a respeito, muito antes de você falar-me. Então, farei isso agora mesmo. Naqueles dias, a maior frequência que tínhamos em nossa igreja era no domingo à noite. A igreja geralmente ficava lotada e, se o tempo estivesse bom, às vezes as pessoas assistiam ao culto do lado de fora. Como eu queria que a maior parte delas ouvissem o que a Bíblia orienta sobre dízimos e ofertas, reservei uma noite de domingo e falei cerca de 1 hora sobre o assunto, abordando-o com detalhes. Eu sempre tentava pregar mensagens edificantes e sensatas. Preguei sobre salvação, batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito. Falei sobre fé, cura, vida de amor e serviço ao próximo. Então, todos sabiam que, ao pregar sobre finanças, eu não lhes tentava empurrar algo para que engolissem. Essa era um tema que eles queriam saber e de que precisavam. Após o serviço, muitos me disseram como estavam contentes por eu ter pregado sobre dízimos e ofertas, que eu os tinha ajudado a entender o que a Bíblia diz e qual o propósito de dar a Deus. Eu posso dizer que eles guardaram isso em seu coração. O dízimo traz as bênçãos prometidas por Deus. Bem, os recursos financeiros da igreja foram imediatamente triplicados, sem ênfase especial alguma ou apelo. Houve uma generosa resposta quando as salvas de oferta passavam. Mesmo os pecadores começaram a dar seu dízimo. Havia 2 senhoras na igreja que eram casadas com homens não convertidos. Os 2 esposos foram à igreja com a família no domingo à noite. No dia seguinte, a minha pregação sobre o dízimo
um daqueles homens abordou-me a caminho da casa pastoral. Irmão Reagan, minha esposa e eu conversarmos sobre seu sermão da noite anterior ao voltarmos para casa. Acreditamos que Deus nos abençoará se obedecermos a sua palavra. Acabei de colher minha primeira leva de algodão e gostaria de contribuir com o dízimo. Bem, aqueles cavalheiros não convertidos continuaram a dar o dízimo. Não demorou muito a que ambos estivessem salvos e cheios do Espírito Santo. Suas famílias também foram abençoadas. Mais tarde, uma das esposas foi chamada para pregar e a família toda se engajou no campo ministerial. A última notícia que tive deles foi de que estavam viajando com o Ministério de Evangelização. Em mais de 70 anos de ministério, houve milhares de testemunhos de pessoas que praticavam o plano bíblico de Deus, retornando o dízimo a ele, por meio da igreja local. No começo, grande parte dessas pessoas não estavam muito certas de como poderiam viver com 90% restante, quando mal conseguia com 100%. Mas, de alguma forma, eles conseguiram. Nem sempre foi fácil. Foi preciso paciência, determinação, fé e algum tempo. Mas elas persistiam e as bênçãos prometidas chegaram. Às vezes, notavam que Deus reprimia o devorador de suas vidas. O carro ou os aparelhos domésticos não quebravam com tanta frequência e os filhos não ficavam sempre doentes, o que resultava em menos despesas médicas. Se trabalhavam com construção ou como fazendeiros, o mau tempo não impedia seu trabalho. Muitas vezes, uma renda extra aparecia de onde menos se esperava. Às vezes, recebiam aumento ou pagamento de horas extras ou até mesmo um bônus. Outros contaram ter recebido o benefício do seguro, ou uma dívida antiga, ou até mesmo uma herança. O ponto comum é que, ao entregar o seu dízimo, eles tinham mais recursos financeiros e viviam melhor. A maioria das pessoas também foi abençoada espiritualmente ao andar mais próxima de Deus e fisicamente com uma melhor saúde e um maior senso emocional e mental de alegria e bem-estar. A Bíblia cita: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Subtítulo: dar ou não dar o dízimo. De tempos em tempos, ao longo dos anos, as pessoas perguntam-me se a prática de dizimar ainda é válida para a igreja de hoje. O Novo Testamento pouco se refere a esse respeito. Eles dizem: deveriam os pastores e outros ministros pregar e encorajar o dízimo quando o Novo Testamento pouco orienta sobre isso? Devem os cristãos prender-se às leis do Antigo Testamento? É verdade que há pouca coisa mencionada sobre o dízimo no Novo Testamento. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, há registro de apenas um incidente em que Jesus diz algo a respeito, mas nesse exemplo, ele afirma claramente que crê na prática de dizimar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois não dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Mateus 23, verso 23. Jesus repreendeu os líderes religiosos hipócritas dos seus dias que ignoravam partes vitais da lei como justiça, misericórdia e fé, enquanto meticulosamente pagavam dízimo de tudo que possuíam, até da última folha de seus jardins. Ele dissera que dar dinheiro não substitui o viver corretamente. Deus está mais interessado em seu coração do que em seu dinheiro. Contudo, Jesus orientou que a pessoa deve dizimar. Apesar de a maioria das referências bíblicas sobre o dízimo ser claramente parte do Antigo Testamento, ele não foi incluído na lei, foi apenas regulado por Deus, por ela. Dizimar originalmente era um ato de fé, a mesma que transcende tanto a nova quanto a antiga aliança. É por esse ato que devemos dizimar hoje em dia, não como atitude legalista, mas pela fé.
Em Gênesis 14, é narrado como Abraão entregou seu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, 400 antes dos tempos de Moisés e da lei. Obviamente, ele o fez não para pagar um requerimento legalista, simplesmente pelo fato de viver antes da lei. Isaac e Jacó também viveram antes da lei e entregaram os dízimos. Gênesis capítulo 18, verso 19 e 20 e capítulo 28, verso 22. Pela fé, Abraão entregou seus dízimos a Melquisedeque, que tipificava Cristo. Confirmamos isso no livro de Hebreus, capítulo que também declara: de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Hebreus 7, 22. Em Gálatas capítulo 3, são feitas algumas afirmações crucialmente importantes. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas capítulo 3, verso 11 ao 14. Devemos entregar o nosso dízimo hoje? É claro que sim. Devemos entregá-lo como Abraão fez, não pela lei, mas pela fé. E além disso, se o povo de Deus pagava 10% antes da lei e 10% sobre ela, não deveríamos, pela graça, fazer isso, pelo menos isso, quando estamos em uma aliança melhor? Abraão, ao entregar seu dízimo a Melquisedeque, recebeu a bênção que era tríplice: espiritual, física e financeira. Pelo fato de termos sido redimidos do curso da lei pelo sacrifício de Cristo, recebemos a mesma bênção de Abraão: espiritual, física e financeira. Pela fé, seguimos o exemplo de Abraão entregando o nosso dízimo. Nós o pagamos a Cristo. A Bíblia diz em Efésios que quando Deus levantou Jesus dentre os mortos, ele o fez cabeça sobre todas as coisas na igreja, a qual é o seu corpo. Efésios 1, do verso 22 ao 23. Portanto, quando entregamos os dízimos a Cristo, a cabeça, eles fluem pelo seu corpo, a igreja. Você percebe? Por meio da igreja temos o grande privilégio de dar a Jesus e assim fazer a sua vontade e sua obra. Creio que se todo cristão fosse fiel em dizimar e ofertar, haveria meios mais do que o suficiente para a igreja dar sequência à sua missão no mundo. Pesquisadores chegaram à surpreendente conclusão de que poucos americanos nascidos de novo dizimam regularmente e, mais surpreendentemente ainda, que alguns não dão coisa alguma. Imagine o que poderia acontecer se todos os cristãos fossem fiéis em seus dízimos e suas ofertas. Subtítulo: mais dinheiro resulta em mais ministério. Há alguns anos eu fazia parte de uma associação chamada Voz da Cura, fundada por Gordon Lindsay, um grande homem de Deus e um grande escritor. A organização agora é conhecida como Cristo para as Nações. Lindsay escreveu o seguinte em 1961 e ainda é extremamente pertinente: o maior obstáculo para o mundo do evangelismo não tem sido o empenho de missionários devotados, nem a falta de pessoas treinadas, que era um grande problema há alguns anos. Chegou o momento em que temos um exército do evangelho pronto para, com fé, pregar o evangelho apostólico. Eles estão fazendo isso, e não há falta de pessoas respondendo a mensagem. Qualquer missionário pode relatar que, em quase todos os lugares onde foi feito um esforço evangelístico, centenas, em alguns casos, até mesmo milhares, irão responder. Então, onde está a falta? Está nos recursos financeiros necessários para auxiliar, os quais frequentemente não estão disponíveis quando o Espírito de Deus move-se na comunidade. O quanto mais a sua igreja poderia fazer para ministrar a sua cidade, comunidade, nação e até mesmo ao mundo se houvessem mais fundos disponíveis.
Suponha que o rendimento da sua igreja, de repente, se multiplicasse por 4. Isso não teria um grande impacto para ganhar mais almas, ministrar e ajudar mais pessoas pobres ou financiar mais missionário? Quantos projetos têm permanecido na fase de sonho ou planejamento por causa do dinheiro que nunca está disponível para realizá-los? Vamos olhar uma outra parte do livro de T.S. Liesgott, de 1888, Caminho para a Riqueza. Nós encontramos a Igreja de Deus descendo a métodos de negócios para levantar fundos suficientes para pagar as despesas. Então temos chá da tarde, bazares, concertos e etc. E todo tipo de esquema para arrecadar dinheiro, enquanto a maioria rouba Deus nos dízimos e de maneira hipócrita cantam. Seria meu todo o reino de natureza. Esse seria um presente muito pequeno. Amor tão surpreendente e tão divino requer minha alma, minha vida, meu tudo. Se todo o povo cristão vivesse de acordo com os propósitos da Bíblia e entregasse 10% de seus rendimentos, não haveria necessidade de tais métodos para levantar fundos. Haveria o suficiente e até sobraria. E creio que o reino do milênio estaria mais próximo, porque a conversão do mundo agora estaria reduzida a uma questão de dinheiro. Temos homens e mulheres cujo coração foi tocado por Deus e suas almas estão inflamadas com o zelo missionário. Temos o Evangelho, que tem todos os requisitos, os requerimentos para homens de todos os tipos e de todas as condições. Uma provisão completa está feita para a salvação do mundo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem animados, como tudo está escrito? Quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, do verso 13 ao 15. Como podem ser enviados sem dinheiro? E como eles podem ganhar dinheiro a menos que seja por meio indicado por Deus, pelos dízimos e pelas ofertas das pessoas que têm ouvido o som de júbilo? Esses são pensamentos desafiadores e eu creio que esse artigo, apesar do tempo, é tão apropriado hoje quanto foi há 100 anos quando foi escrito. Subtítulo: Parceria com Deus. Ao darmos o dízimo para a igreja local ou ofertarmos em ministérios válidos, podemos ser parte do que Deus realiza no mundo hoje. Nosso propósito para doar deveria ser puro e sem egoísmo. Número 1. Devemos fazer isso porque amamos a Deus. Dar é uma expressão natural do amor. Em João 3,16 é declarado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E nós devemos fazer o mesmo, dar a Deus, porque o amamos. 2. Devemos dar a Deus em obediência à sua palavra. A Bíblia nos ensina a dar ao Senhor e proporcionar suporte à sua obra, adicionalmente às partes das Escrituras que já examinamos, e existem muitas outras que, sem dúvida, mostram as mesmas coisas a respeito de dar. Número 3. Devemos fazê-lo como um meio de levar a cabo a grande comissão de Cristo e dar apoio ao trabalho daqueles que estão indo por todo o mundo com o Evangelho. Número 4. Devemos dar porque desejamos ver as pessoas sendo abençoadas. Nosso dízimo e nossas ofertas ajudam os que trabalham externamente a igreja local e as outras organizações que ministram aos pobres e evangelizarem os perdidos e aqueles que não foram alcançados. Formam os santos, equipando-os para o serviço cristão. Número 5. E, finalmente, em uma linha muito abaixo, devemos dar tempo, expectativa, crendo que Deus honrará as suas promessas em sua palavra de nos abençoar e de nos fazer prosperar. Perceba que eles têm 5 razões para dizimar e creio que a ordem da lista reflete as prioridades. Parece-me que muitos pregadores enfatizam demasiadamente o quinto item e o apresentam como a maior razão para as pessoas darem o dízimo.
Todavia, dar é uma semente testada e aprovada para a colheita que resultará no suprimento de toda necessidade. A lei da semeadura e da colheita realmente se aplicam à área financeira pessoal. A Bíblia é verdadeira quando diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida e recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lucas 6, verso 38. Todas essas boas dádivas e razões para dar o dízimo, creio que elas levantam a verdadeira prosperidade, a do espírito, da alma e do corpo. Aqui encerramos o capítulo 4. Glória a Deus.